Pessoal, e ontem foi dia de festa dentro do Beira-Rio com a vitória de 3-1 do time do Palmeiras. O Verdão amassou o Internacional e hoje vamos ver aí a Renata Fã juntamente com as demais mídias revoltadas aí e bravas e em choque com o Palmeiras de 2026. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando dessa goleada do time do Verdão para cima do Internacional por 3-1 e muito mais? A possível também a data de chegada do Arias e muito mais. E tem também novo jogador aí na mira do Palmeiras até o final da janela. Ficou interessado? Quer saber tudo isso a respeito do Verdão? É muito fácil, é só você assistir esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E se você quer ficar por dentro de todas as informações do Verdão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. Chegou a hora! Sabe qual é a pior parte de você perder um jogo em casa, com a autoridade do adversário? É que, infelizmente, no outro dia você revê os gols, os lances, o que o seu time não fez. O pior é que eu não acho que o Inter fez uma partida péssima, terrível. Em algum momento competiu de igual para igual, mas aí não faz os gols, não consegue manter o padrão de jogo. E toma 3-1 em casa, depois de um golaço do Ronaldo. Ronaldo? É começo de temporada, eu sei, não é pra ficar tão preocupada, mas não tem como, né? Z4 e o Palmeiras, líder, posição número 1 na tabela. O Palmeiras ganhou, o Palmeiras ganhou, o Palmeiras... A primeira grande chance do jogo veio aos 18 minutos, quando Alan ganhou de Bernabé e finalizou no gol defendido por Rocher. Logo na sequência, em mais uma jogada criada por Alan, o Inter afastou para escanteio. Na cobrança, Andreas Pereira achou Gustavo Gomes do meio da área do Inter. O paraguaio subiu mais alto que toda a zaga colorada e testou no canto de Rocher. Na bola parada, Piquerez teve a oportunidade. O Inter respondeu aos 35 minutos do primeiro tempo e respondeu com uma pintura. Rebote voltou de primeira por cobertura! Golaço! Ronaldo pegou de primeira e com a perna esquerda colocou a bola na gaveta de Carlos Miguel. No escanteio cobrado por Alan Patrick, Mercado subiu e cabeceou em cima de Carlos Miguel. O Palmeiras respondeu. Em um lançamento açucarado de Gustavo Gomes, Vitor Roque deixou Bruno Gomes na saudade e ficou cara a cara com o Rocher. É Palmeiras 2-1 no Beira-Rio. Ela entra, um golaço de Vitor Roque. Vale o talento, a categoria, a raça do camisa 9 do Verdão. Em um lance muito parecido com o gol de Vitor Roque, Bruno Gomes chutou na zaga do Palmeiras. Mas o jogador colorado não teve tanta felicidade. E em mais uma jogada pelo lado esquerdo, Carboneiro arrumou espaço e bateu no gol do Verdão. Carlos Miguel quase aceitou. Em um momento do jogo em que o Inter só atacava, em uma infelicidade de Gabriel Mercado, Luigi estava atento no lance e desarmou o defensor. O atacante achou Lucas Evangelista, que cara a cara com o Rocher cruzou a bola para o meio da área. Lá onde estava Andreas Pereira. Palmeiras 3-1. O jogo esfriou e a chance do Inter descontar o placar só surgiu nos acréscimos finais. A bola sobrou para Borré, cara a cara com Carlos Miguel. O goleiro do Verdão fez um milagre. Com o resultado, o Palmeiras assume a liderança do Brasileirão com 7 pontos. A gente está construindo, a gente ainda está formando ainda o time, a gente está aprendendo muito e foi muito importante hoje, é um time muito qualificado, como o Internacional é muito difícil jogar aqui, então foi 3 pontos para a gente muito importante. Tivemos, na minha opinião, e é só a minha opinião, porque foi o que eu vi nas imagens da televisão, um penalti claro em cima do Roque. Desde o ano passado, desde o jogo com São Paulo, vão 23 jogos e parece que é um decreto que não se pode marcar penaltis a favor do Palmeiras. O Inter vai dormir alguns dias na 19ª colocação. O Internacional segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. São 9 pontos disputados e apenas 1 conquistado. É continuar trabalhando, acreditando no trabalho do professor,
todo mundo, acho que a gente tem que se unir. Os seus colegas no Novo Horizontino fizeram questão de dizer exatamente o contrário, que estava tudo mal, que o processo era ruim, que eu não presto, que eu sou um banana, que sou um... Né? Nem nessa altura éramos tudo o que vocês diziam, nem hoje somos tudo. O pior é que jogou bem. Vendo esses melhores ou piores momentos, dependendo do lado, o Inter teve chances, cria, chega, ameaça e não define. Isso desde o ano passado. Por isso que brigou até o final para não cair. E a mesma coisa. E tirar o Alan Patrick... mas não estava jogando bem. Alan Patrick é cérebro, é o cara que pode pifar um jogador, que pode aparecer na cara do gol. Não tira o Alan Patrick, além de ser o cobrador de pênaltis, vai que tem algum. Então o Palmeiras, por sua vez, chegou com autoridade, segurou, o Inter começou melhor, foi dominando, aproveitou as suas chances. Quando você tem jogadores como Gustavo Gomes, como Andréas Pereira, que na minha opinião foi o melhor em campo ontem, e como Vitor Roque. Gente, aí não tem o que fazer, né? O Inter é isso. Se criar e não fizer, vai brigar lá embaixo até o final. Edu, parabéns. Agora você é líder do campeonato. Falando em pênalti, né? Não vou nem comentar do pênalti. Tá. Vai dizer que aquele pênalti foi pênalti. Mas tudo bem. O importante de tudo é valorizar realmente a vitória do Palmeiras, porque pegou um adversário difícil. O Internacional criou dificuldade sim para o Palmeiras, mas a gente já vê um time calejado, a gente já vê um time que sabe se defender nos momentos mais... E aí, pessoal, esse time do Palmeiras já está pronto para o decorrer do ano? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Mais difíceis quando o Inter estava crescendo na partida, aí a gente teve o Carlos Miguel, tivemos o Gustavo Gomes, o Murilo ali também se defendendo, então a gente já vê que é um time melhor, né, postado na defesa, e aí você pega jogadores que decidem em qualquer momento, né? O Vitor Roque, a força que esse menino tem, pelo amor de Deus, ganhou de 2 jogadores e fez o gol, e eu avisei que você ia fazer gol ontem, menino. Você me escutou, tava vendo o programa aqui. Então, e o Andrés, que merecia um gol. Até porque se falaram muito dele aí na semana, que ele é isso, que ele é aquilo. Foi lá e fez o gol. Então, acho que o mais importante de tudo foi vencer. Eu acho que o Palmeiras está mantendo aí uma situação assim legal. Terceiro jogo seguido que o Abel mantém esse time titular. Agora é descansar nesse domingo aí no Campeonato Paulista, até porque já está classificado, para que possa dar a sequência aí na temporada, Renato. E eu, Cicinho, que pensava que o Palmeiras, depois do clássico, repetindo a escalação titular, estaria cansado, extenuado. Imagina. Palmeiras, a questão física melhorou muito, dá pra perceber. Os jogadores estão mais entrosados, sim. E talvez a chegada de um John Arias também desperte, né? Uma melhora em quem tá jogando hoje. Cicinho, o Inter fez um bom jogo, o 3-1 acho até que foi pesado. Falei que o Grêmio foi pouco, né? O 2-0 diante do São Paulo fazendo esse placar, mas perdeu. E o Palmeiras é um time que é melhor que o Inter hoje, infelizmente é isso. Renato, também me surpreendeu. O Palmeiras é um time melhor que o Inter e o Abel não tem problema e não tem vergonha nenhuma em colocar o time dele defendendo para jogar no contra-ataque, sabe chamar o adversário para cima. O Inter, né, você frisou muito bem, o Alan Patrick é um jogador que não pode sair, não estava bem ontem. Só que assim, as mesmas dificuldades da temporada passada está permanecendo no Inter, que é o quê? A falta de criatividade, né? O Inter, os gols que perde aí, às vezes é no bumba meu boi. Não tem aquela criação, não tem aquela jogada trabalhada. Então, encontra essa grande dificuldade. E só para relatar, Abel, já virou a temporada, irmão. Perde, fala do São Paulo. Ganha, fala do São Paulo. Empata, fala... Esquece o São Paulo, meu amigo. Cicinho, esquece o Abel. Você esquece o Abel, tem que esquecer o São Paulo. Não, esquece o Abel. Toda hora você fala toda do Abel. Hora, não, porque depois do pênalti que não deu contra o São Paulo, não tá dando mais. Pelo menos ele fala, o Crespo que nem fala. Não, muda discurso. Sabe, é novo, valoriza o seu time. Não esquece o São Paulo. Esquece o seu time Abel, fez um grande jogo, ganhou de um grande adversário e bola pra frente, meu amigo. E aí, Ronaldão, qual é o seu comentário sobre o Palmeiras, o novo líder do campeonato, e o Inter, que está na zona do rebaixamento? Sobre o mercado, gente, é raríssimo ele falhar dessa maneira, muito raro, é o melhor zagueiro que o Inter tem, teve uma noite infeliz, mas eu tenho certeza que ele vai se recuperar, é um jogador que o Inter precisa dele para a sequência da temporada. Rona?
Então, quando você tá num Não tem problema em falhar que um cara que a gente ama, adora, falha. Porque falha, mas depois se recupera, viu? É verdade, o futebol... A realidade é essa. O futebol tem essas coisas, né? Você pode melhorar, né? Você treina para melhorar, né? A cada dia você vai acrescentando alguma coisa e você vai melhorando, né? O Félix Torres cresceu também indo pro Inter. Então você tem que estar sempre melhorando. Agora, o mercado, o Sistema me perguntou aqui se faz entrega no carnaval. Acho que não, né? O carnaval tá fechado. Entrega antes. Não, mas tá fechado. Agora, o Inter é o seguinte, eu tenho conversado com um amigo meu que acabou de desembarcar agora em Los Angeles, um amigo meu que ele torce pro Inter. E falou assim, o Inter é imprevisível, Ronaldo, porque... uma hora que ele você falou isso? Falou, seu amigo? É o meu amigo, que tem seu fã. O Rafael fã. E pra ele o jogo lá, ele tá no fuso horário, falou que tá 1-1. Eu não vou dar má notícia pra ele. Mas assim... Deixa alguém pelo menos ficar iludido na família. Ele falou que tá 1-1. Conta o final do filme já. Não vou contar o final do filme. O que acontece com o Inter é imprevisível mesmo. A hora que você acha... E a Renata chega até a me enganar muitas vezes aqui no programa, que eu até me falo, agora o Inter vai. Mas eu não achei que o Inter fez uma péssima partida. O Inter teve 2 falhas individuais também, e acho que isso aí acabou acarretando também no resultado, e pegou uma equipe que vai ganhar de muita gente nesse campeonato. Pois no final eu vou fazer a soma final de quantos times o Palmeiras venceu. Torcer pro seu irmão achar o Rambo lá em Los Angeles. Então falaremos sobre a liderança então do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ontem a vitória aí em Porto Alegre. Foi assim, em 3-1, e a gente mostra então os melhores momentos da partida. Tá aí a torcida colorada então, hein, que esteve presente lá no Beira-Rio, os palmeirenses também por lá. Um jogo bem movimentado que também tem seus lances polêmicos, como esse pênalti que foi pedido pelo Palmeiras. A gente vai ver na sequência, né? Tem o Alan, mas depois tem esse lance aí que foi tema também da entrevista coletiva do Abel. Repetindo algumas palavras de um conhecido meu, o Abel Ferreira ali, né? Eu ouvi, já tinha escutado essa declaração Achei que era só do Abel eu que Ferreira. tive essa impressão. Eu tinha escutado em algum lugar. Sou familiar também. Né? Mas enfim, o Palmeiras com bola parada novamente desbloqueando ali a defesa adversária. Impressionante a bola parada do Palmeiras, lembrando aí, 2 anos atrás, se a gente for falar mais precisamente, a bola parada do Palmeiras era muito forte, e retomando aí com o Andréas Pereira. Esse gol? Nossa. Golaço, hein? Brincadeira. O Palmeiras até tem a chance ali de fazer o segundo com o Alan, aí logo na sequência sai esse belíssimo gol do Inter, do belíssimo Ronaldo. Gol do Ronaldo, que ainda não tinha marcado, né? Temporada passada passou sem marcar. O Inter volta melhor depois desse gol, né? Se coloca ali no campo de ataque mais vezes, mas aí... E aí, pessoal, vocês acham que o Palmeiras está começando a aprender a se defender também? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? E lembre, se quiser comprar qualquer coisa do Palmeiras, só clicar aqui na lojinha, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. O Palmeiras aparece na figura do Vitor Roque infernizando os zagueiros do Inter. E nessa ele bate prensado, mas mesmo assim consegue fazer o segundo gol do Palmeiras no começo do segundo tempo. O mercado vai ter pesadelo. Teve, né? Vai ter não, né? O mercado teve pesadelo com o Vitor Roque, na verdade com o ataque do Palmeiras, né? Porque ele falha, ele e o Bruno Gomes nessa disputa aí, a jogada... No momento que as duas equipes estavam alternando ali, né? A questão da pressão ofensiva. E assim, 1 minuto depois do Félix Torres entrar, porque precisou entrar, né? E assim, as equipes estavam alternando, né, a pressão. E aí o Luigi, que tinha acabado de entrar também no lugar do Vitor Roque novamente, semelhante ao que ele fez contra o Corinthians, hein? Precisamos falar, como diz o seu Mário Marra, precisamos falar sobre o Luigi, muito criticado também, mas que fez aí um bom papel no quesito pressão ofensiva, e aí sai o 3º gol do Palmeiras. O Evangelista, depois o Andréas Pereira, tem pressão do Inter e, claro, tem sonoras e tem as entrevistas do pós-jogo. Vamos lá. Fizemos aqui um bom jogo, um jogo difícil, perante uma equipa difícil, muito bem organizada e treinada, e acho que no final, por aquilo que fizemos durante a primeira parte e a segunda, acho que saímos daqui com uma vitória difícil, mas merecida. É difícil dizer-te quando e como ou até onde é que vamos conseguir manter essa consistência, porque não há lesões, há castigos, há jogos, e isso, o nosso calendário é insano em relação a esse aspecto. Vamos procurar, dentro daquilo que é a nossa programação, dentro daquilo que são os nossos processos, tomar as melhores decisões para que a equipa continue sempre competitiva em todos os jogos, em todas as competições. Cara, ninguém é burro, né? No futebol. Você sabe quando você perde mal, quando você está fazendo as coisas para que vaya melhor. O jogador sabe, mas se sofre porque queremos ganhar. Mas o mais importante é o desempenho. Obviamente que queremos desempenho e resultado, né? ¿Sí? Esto se trata de resultados. Mas
Sería preocupante no conseguir resultado y no tener buen desempeño. Ahí sí sería preocupante. Hora do lanche. Números, então, do Vitor Roque. A gente tá vendo aí os números do atacante no jogo contra o Inter. Então, fez um gol, 3 finalizações, 2 no alvo, 3 ações na área rival, duelos vencidos foram 7. Bela nota, então, no Bola de Prata, 7. É o terceiro, então, no ranking do time, 2 gols em 8 jogos nessa temporada. Direto, então, com Vinícius Nicoletti. Hoje tem a apresentação do Ares, no momento em que o Palmeiras chega também em 3 rodadas na liderança do campeonato. Vinícius. Alô, Bruno, um abraço para você, abraço a todos os companheiros, fã de esportes. Palmeiras, depois da vitória em Porto Alegre, já retornou a São Paulo. Nesse momento, os jogadores estão treinando aqui na academia de futebol, aquele trabalho regenerativo. Na parte da tarde, eles serão dispensados. Palmeiras que chegou à 3ª vitória consecutiva e com a mesma escalação dos últimos 3 jogos. O Abel Ferreira repetiu o time pela 3ª vez, é o time base para 2026. Não foi uma grande apresentação, mas mostrou mais uma vez a eficiência da equipe alviverde e também a força defensiva da defesa. Palmeiras conseguiu segurar o resultado quando o Internacional foi para cima e tentou o gol de empate. Teve gol de Vitor Roque, que chegou ao 2º gol em 8 jogos nessa temporada. E o Palmeiras agora, os titulares, terão descanso no final de semana. A equipe vai com um time alternativo para a última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, já que já está garantido na próxima fase do Paulistão. Jogo no final de semana contra o Guarani na Arena Barueri. Palmeiras, depois dessa vitória, agora pensa no Paulistão, mas também segue de olho no Campeonato Brasileiro. Na parte da tarde, hoje, a partir das 15 horas, tem a apresentação oficial de John Arias, é a novidade no Palmeiras nesta sexta-feira. E antes da partida contra o Inter, o técnico Abel Ferreira deu uma declaração curiosa. Disse que o Arias não tem vaga garantida no time titular, vai ter que brigar por posição. Será que ele falou isso por elenco, para motivar o elenco? Ou será que o colombiano vai realmente ter que brigar por uma vaga no time? É o que a gente vai acompanhar a partir de hoje. Volto com você, Bruno. Daqui a pouco mais informações aqui do Palmeiras. Vamos ouvir o que o Abel falou ontem, depois do jogo? O Palmeiras venceu por 3-1, nesse momento é o líder do Campeonato Brasileiro, e a gente falou aqui no Fala Fonte, a gente levantou o debate aqui no Fala Fonte. É que você pensa além, sabe? Você pensa além. Vamos ver o que o Abel falou. Tivemos, na minha opinião, e é só a minha opinião, porque foi o que eu vi nas imagens da televisão, um penalti claro em cima do Roque. Por isso é que eu falo, não é o primeiro... Isto não é uma crítica, é uma constatação. Após o jogo de São Paulo, daquela gritaria toda, o Palmeiras não teve mais um penalti. Acabaram-se. Mais um penalti. E foi claro, é claro, o toque na perna do Roque. Eu não preciso falar nada. A gente falou que seria debate aqui. Por quê? Nossa, mas por que como é que sabia tal? Gente, o Abel é muito previsível. É muito fácil você fazer a leitura e entender quais vão ser os argumentos que ele vai usar. Aliás, não só o Abel, mas todos os técnicos. Sim. Como era no ano passado, a gente sabia que o Renato, em toda a entrevista, ia falar que o Fluminense estava cansado. Sim. Como a gente sabe que o Diniz vai basear a defesa do trabalho dele quando ele fala sobre o número de chances criadas. Mas ele tá errado em falar isso? Não tá. Tanto que ontem no Sport Center, eu Sim. defendi o Diniz nessa questão. Tanto que ontem também aqui no Fala Fonte a gente falou, pro lado que as entrevistas coletivas do São Paulo estão indo, ele não vai durar, porque ele não ganha e ainda fala mal da direção. Porque nesse então caso... os técnicos... E aí, pessoal, vocês acham que depois daquele jogo contra o São Paulo, o Palmeiras tem sido prejudicados, muitas das vezes, tendo pênalti e não sendo marcado a favor do Palmeiras? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. São previsíveis, o Felipe, e no caso do Abel, ainda é muito mais fácil ainda fazer a leitura, porque o Abel, ele tá aqui há 5 anos. Sim. Então você conta aí 50 semanas por ano. 2 entrevistas por semana são 100 coletivas por ano. Eu já ouvi umas 500 entrevistas do Abel. Então é fácil você entender para qual caminho ele vai. Sim, concordo. E além do que, aí a informação, a gente sabe o quanto o Palmeiras estava incomodado com essa questão dos pênaltis não marcados no ano passado, a partir da polêmica toda do pênalti não marcado a favor do São Paulo. Foram quantos?
Então, assim, eu, de cabeça, eu levantei aqui 5 pênaltis polêmicos, ou 5 pênaltis que a gente debateu nos programas e que a gente entendeu que foram pênaltis. Sim. Depois os palmeirenses começaram a me mandar um monte de outras penalidades, mas aí eu nem coloquei ali na conta, porque tem gente que acha que é pênalti, tem gente que acha que não é. Como o de ontem, tem gente que acha que foi pênalti no Vitor Roque e gente acha que não foi. Né? Mas eu levantei aqui, quando eu falei que seria tema, seria assunto e seria debatido e viraria pauta, porque eram 5 pênaltis claros que não tinham sido marcados. E aí eu dei, entre aspas, a gente deu sorte aqui, porque logo na entrevista seguinte aconteceu. Aconteceu um lance polêmico e o Abel usou essa daí. Eu acho que assim, é difícil falar a palavra modus operandi, né? Mas ele é um cara que ele vai usar o que ele tem nas suas mãos a favor do Palmeiras, entende? E se o Abel se sente prejudicado, ok. Nesse caso do São Paulo, até cabe aqui uma informação, né? A relação que antes, eu até trouxe uma matéria antes da final que nós transmitimos aqui do Conmebol Sul-Americano, Atlético Mineiro, que o São Paulo vivia um momento mais leve nos bastidores. Todo mundo que estava no Atlético Mineiro que eu conversei, sentiu o São Paulo um cara diferente no dia a dia. Um cara que, tipo, naquela primeira passagem era mais difícil, tinha mais problemas nos bastidores, só que dessa vez ele estava mais leve. Mas como você bem alertou aqui, e nós vimos nas últimas coletivas de imprensa, estava muito carregado o clima. E aí a informação até do Merlo, que é do UOL e tudo mais, falou que o que pesou para essa saída foi a questão dos reforços, que estava sendo pedido, não estava sendo atendido, e agora saiu, e aí... Não, e outra, o São Paulo pedia uns nomes, mas a direção entregava outros, aí ele não colocava para jogar. Sim. É isso que causa o ruído. Mas voltando então pro Abel, Bruno, ele já tinha dado essa letra no jogo contra o Corinthians, quando ele é perguntado. É só prestar atenção nas entrevistas, porque cada um aqui tem uma função. Eles trazem os bastidores, os nossos comentaristas, eles analisam os jogos, e o meu papel em levantar os debates, faz parte desse papel, ouvir as entrevistas com atenção, para ver o que os técnicos estão debatendo, o que vai ser assunto no dia seguinte. Então eu costumo ouvir a entrevista da maioria dos técnicos, e era certo que o Abel levaria para esse caminho. Tanto que no jogo contra o Corinthians, em uma das respostas sobre o pênalti, ele fala assim: e do Maurício, vocês não vão falar? Era certo que em algum momento o Abel usaria isso. Sim. E por que não usou antes no Campeonato Paulista, quando, por exemplo, teve pênaltis no Alan? Qual que é a leitura que eu faço? Porque depois de você tomar 4-0, você vai falar de um pênalti não marcado? Não vai. Não é? Eu entendo. É um modo que ele fala e já... É bem previsível, né? É previsível, é isso que eu tô falando. Agora, o que eu não aliás, essa previsibilidade dele... Isso, e só uma coisa aí... Continua, Ricardo, depois eu reforço. Só dando uma opinião. Depois eu falo. Porque eu levantei aqui a questão. Gente, por quê? Esse é o fato, né? Depois daquele pênalti, não foram marcados mais pênaltis. O único pênalti que foi marcado foi em uma competição internacional. O que está acontecendo aqui no Brasil? É a arbitragem que está insegura? É uma coincidência e cada lance é um lance? Vai ser tema para a gente debater. O que eu, particularmente, não concordo com ele, aí já opinando, é porque ele, em determinado momento, deixa ele entender que é algo orquestrado, né? Ou ele fala assim, será que existe agora um decreto para não marcar mais pênalti? Eu não acho que é por esse caminho. Não é. Opinião também acho que não é. Eu não acho que é isso. Eu não acho que chegou lá o presidente da CBF e falou, atenção, a partir de agora ninguém marca pênalti. Eu não acho que é isso. Até porque isso acontece com certa frequência no futebol brasileiro. Quantas vezes o torcedor fala assim, ih, caramba, meu time foi ajudado nessa, na próxima nós estamos ferrados. Porque a arbitragem é insegura. E também é ruim, né? E no ano passado, o volume das críticas, por tudo que envolvia o campeonato, que a reta final foi tão grande, que eu imagino que tenha deixado a arbitragem insegura. Então eu imagino que seja algo nesse sentido e não que seja algo orquestrado. Fala, Bruno. Não, eu ia reforçar que esse lado previsível do Abel, essa comunicação do Abel, me lembra muito aqui o José Mourinho. Não à toa, o Mourinho, ele é, claro, a referência para praticamente todos os treinadores portugueses da atualidade, da geração do Abel. A gente acompanhou muito o Mourinho lá fora, na Espanha, na Inglaterra, agora tem a oportunidade de acompanhar aqui ele no Benfica, em Portugal, e sempre que termina um jogo... E aí, pessoal, vocês acham que a mídia tá perseguindo o Abel ou o Abel realmente tá sendo bem enfático nas suas entrevistas? Qual a sua opinião, hein? Deixa aqui nos comentários. Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Toda a comunicação social, toda a imprensa praticamente tem a certeza daquilo que ele vai falar, nem sempre com as palavras exatas, mas o tom, o contexto, a linha de raciocínio do Mourinho é muito previsível, assim como é previsível
a linha de raciocínio, enfim, aquilo que o Abel vai falar depois de ser ou não ser prejudicado, enfim, isso depois fica na cabeça de cada um. Mas é só para trazer essa comparação, porque não é só uma questão de olhar para o Mourinho como referência dentro de campo, é o Abel Ferreira que olha para o Mourinho como referência fora de campo, sobretudo na questão da comunicação. 2 bons treinadores com, enfim, currículos distintos, formas de olhar o futebol distintas, mas com uma comunicação muito, muito similar. É isso, né, Bruno? É só você ver com atenção e entender qual é a característica aí de cada treinador. Eu tenho muitas perguntas aqui no chat, né? O chat pergunta... A gente responde. Se a gente não sabe... A gente vai atrás. Caramba, hein? Que dupla entrosada, né, meu querido? Até pro Bruno Andrade aqui, para nós apurarmos, né, Bruno Andrade? Foi o Arthur Rodrigues, perguntou assim, falando sobre Palmeiras, né? Tem notícias sobre Pedro Lima no Palmeiras? Eu acho que tá meio stand-by essa questão, né, Bruno Andrade? Como é que você tem alguma informação sobre isso? Eu vou ser muito honesto, enfim, eu trouxe esse nome a primeira vez, continuo bancando a informação de que o Palmeiras, quando esteve na Inglaterra fechando os detalhes finais do Arias, esse assunto foi colocado em cima da mesa, uma possibilidade de mercado. Dali em diante, muito honestamente, não avancei muita coisa, então não custa nada continuar tentando, não tem sido uma apuração fácil, é muito difícil, enfim, pormenores em relação a eventuais negócios do Palmeiras. A gente quase sempre descobre muita coisa na reta final da negociação, tanto é que foi difícil conseguir os pormenores da negociação com Arias logo no começo, muita informação desencontrada, mas vou ser muito honesto aqui que de lá para cá obtive muito pouco em relação ao Pedro Lima. O que eu posso continuar reforçando sim é que a ideia do Wolverhampton é negociá-lo. Se o Palmeiras não foi para frente, talvez achou muito caro ou não gostou das condições, veremos então se não surge aí outro interessado no Brasil ou até mesmo o próprio Palmeiras. O que dá para dizer claramente houve um interesse lá atrás e hoje o Pedro Lima continua na lista de jogadores negociáveis do Wolverhampton. E ontem, por falar em Wolverhampton, hoje tem a apresentação do Arias, né? Apresentação do Arias no CT da Barra Funda às 3 da tarde. Equipe da ESPN, não sei quem vai ainda lá, viu? É o Vinícius Nicoletti. Vinícius Nicoletti? Vinícius Nicoletti, que vai estar lá. E, inclusive, ontem, não sei se você viu antes do jogo, o Bruno Andrade, não sei se viu, o Hernan fez até uma pergunta pro Abel, do Arias, repercutiu pra caramba, e o Abel falou assim, eu ando vejo o que vocês falam no programa. Então, ele tá de olho aqui, então, não Fala Fonte. Ele falou assim, eu vejo todos os programas. Foi mesmo, pô, eu não vi. Ele falou, você não viu, Bruno? Ele falou assim, ó, eu vejo... Eu não acompanhei. Porque o Hernan perguntou em que lugar o Arias jogaria. Eu acho que a pergunta foi nesse sentido. Aí o Abel brincou falando assim, eu me divirto porque eu fico em casa vendo os programas, inclusive o que você participa, e fico vendo o que as pessoas falam sobre como encaixar os jogadores e tal, e às vezes eu dou risada. Mas aí fica a crítica... para André Hernan que o Felipe deveria fazer. O Hernan deveria interromper Abel Ferreira e falar, Abel, não é programa, é live, meu amigo. Faltou coragem pro Hernan. É verdade. O Hernan não tá aqui, posso falar a verdade? Entre nós, só entre nós três aqui, tá? Eu sempre falo programa, não falo live. Mas é live, né? Mas é live. É live. É live, tá, gente? Bom, na live. E então, não... E mas desculpa, o Vicário, continua, perdão. Não, e aí só pra completar, porque aí o Abel falou assim, o Arias vai chegar, mas não tem gente com camisa definida, com posição definida, vai ter que disputar posição. Mas isso aí, a gente não tá falando, eu entendo o Abel falar essa questão, mas a gente tá falando do Arias, né? Que é um craque. Mas você acha que ele ia falar diferente? Não. Chegou aqui e já vai chegar jogando? Acho que ele quis falar ali até pra valorizar o grupo dele. Como ele sempre faz, né? Acho que sim. Eu acho que sim, né? Concordo. Não é que... Porque aí já teve gente que levou pro lado assim, tá vendo, o Abel não quer o Arias. Não é isso, né? É igual ele fala, a contratação de presidente. Já explicou aqui no Fala Fonte ontem. E ontem na coletiva ele falou novamente, feliz com a contratação da presidente. Mas a gente já explicou que não não teve aval da comissão técnica. Foi uma contratação que não precisa de um aval, assim, do scout. O Felipe até explicou técnica. Em castelhano, pô. É verdade. Exatamente. Lá na Colômbia. O Bruno Andrade, é isso, porque o Fala Fonte pautou, então, a questão dos pênaltis, sim, a questão do Arias e também a entrevista que ele fez com o Andrés. Opa! Você viu isso aí, brincadeira. Ô, Bruno Andrade, a gente pode falar como repercutiu isso no Corinthians, mas mais pra frente, se chegar a 2.000 likes? Caramba, peraí, então vamos... Pode, Bruno?
Claro, vocês mandam, vocês definem e quando for ali a libertação da minha informação, eu solto ela. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que venceu ontem o time do Internacional dentro do Beira-Rio. Querendo ou não, um salão de festa aí do time do Verdão, né? Já consagrado aí, esse salão de festa do time do Verdão, Beira-Rio. Palmeiras que ontem venceu por 3-0 com direito a gol do Gomes, Gustavo Gomes, Vitor Roque e Andreas Pereira. Marcaram aí os 3 gols do time do Verdão. O Palmeiras que agora é o líder da competição, né, com os mesmos 7 pontos dos outros 3 colocados, né? Primeiro, segundo e terceiro colocado tem ali e o quarto colocado tem ali os seus 7 pontos, né? Então, muito bom aí esse início de temporada do Verdão, né? O Palmeiras que agora vai voltar a focar no Campeonato Paulista, vai enfrentar o Guarani, né? E vamos ver como é que vai ficar essa situação do Palmeiras no Campeonato Paulista também. Lembrando que o Palmeiras vai jogar agora dia 15, vai ter 10 dias de folga, vai voltar a campo no dia 25 para enfrentar ali o time do Fluminense, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro também, né? John Arias acaba, né? John Arias desembarca em Guarulhos e veste a camisa do Palmeiras. Né, o John Arias, que já chegou, estava previsto sim a chegada dele para hoje, né, nessa sexta-feira. Arias desembarca, posa com a camisa do Palmeiras e será apresentado. Veja fotos, né? O Arias já tem data prevista para a apresentação, né? John Arias chega ao Brasil, pousou com a camisa, né, do Palmeiras e terá a entrevista coletiva de apresentação nessa sexta-feira, hoje mesmo. Ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, junto com a família, e fará os primeiros procedimentos como novo jogador do time paulista, né, do Verdão. O Arias que chegou aí, né, e além de estar inscrito para disputar a próxima fase do Paulistão, Arias teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário, o BID, da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Então, o Arias também já está apto, né? Portanto, está apto para atuar pela Série A do Campeonato Brasileiro. A primeira partida, inclusive, deve ser contra o Fluminense, clube pelo qual fez sucesso na passagem pelo Brasil. Então, o Arias já pode estrear também aí, né? Contra o Fluminense, né? Arias custou cerca de 25 milhões de euros, aproximadamente 154 milhões de reais ao Palmeiras, né? Então, o Arias é o jogador do Palmeiras aí, custou cerca de 154 milhões de reais. O Palmeiras também está interessado no Nino, mas, né, o time russo o Zenit, na verdade, tem dificultado bastante aí essa negociação. Provavelmente, né, ele só deve vir aí no meio da janela, né, pós-Copa do Mundo. Mas e aí, o que é que vocês acharam? O que é que vocês acharam aí a respeito dessa vitória do Verdão contra o time do Internacional? Esse jogo fantástico aí do time do Palmeiras contra o time do Internacional dentro do Beira-Rio. Deixa aqui nos comentários. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!